A paz a todos, novamente. Houve uma falha na gravação do vídeo, né? E vamos compartilhar novamente, tentar sistematizar novamente o que eu estava falando para vocês. É, é como eu estava dizendo. Eu quero chamar você a atenção para participar, né, da escola dominical na sua igreja. Né? Participe da escola dominical, porque eu quero dizer uma coisa muito importante aqui para nós. Foi feita uma pesquisa em 2017. 2017 foi feita uma pesquisa e 73% da população brasileira se diz católica. 73% da população brasileira se diz católica, mas só que 40% da população são católicos não praticantes de brasileiro, né? Esse Instituto Brasileiro, IBGE, o segundo IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, né? Diz que 40% dos brasileiros são católicos não praticantes, né? E o mais intrigante também é que existe o mais intrigante também no 2017, 4 mil brasileiros são evangélicos, ou seja, são desigrejados, não tem igreja, né? Não congrega em igreja nenhuma. E eu quero te chamar a atenção para participar das suas igrejas, né? Na igreja, o católico, o adventista, o evangélico, que você possa participar da escola bíblica dominical. Procure uma igreja para você congregar, para ser instruído na palavra. Porque o nosso livro-texto, o livro-texto do católico, do adventista, do evangélico, continua sendo a Bíblia Sagrada. E o que vai levar nós para o céu é a Bíblia Sagrada. É você estando, né, instruído na palavra de Deus. Né? E essa lição aqui, a lição muito importante da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a lição passada foi a lição 11, 14 de junho de 2020, que houve até o Dia do Pastor. Dia 14 de junho foi o Dia do Pastor. Né? E fala sobre atributos da unidade da fé, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. E esta lição ela tem as suas referências bíblicas. Muito importante que você olhe as referências bíblicas. Tem muita gente que pergunta assim, mas por que citar tanto a Bíblia? Para que citar tanto a Bíblia? Mas só nesta liçãozinha aqui, que fala sobre os atributos da fé, a humildade, a mansidão e a longanimidade, existem 53 referências bíblicas, além do texto, além da leitura bíblica em classe, existem 53 citações bíblicas nesta lição, para você, né, analisar sobre a unidade da igreja, a verdade prática. O textuário diz assim: rogo-vos, pois eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. A verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A unidade da igreja, a igreja ser unida, né? Depende destas virtudes, deste fruto do Espírito, né? Que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. E esta lição ela trata deste assunto, né? Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Indispensável para a comunhão. Existem muitas pessoas hoje em dia que ele se diz um crente em Cristo, né? Uma pessoa que ele é religiosa, ele frequenta a sua igreja, mas só que ele falta um atributo, a humildade, né? A humildade, uma qualidade que é uma para a comunhão, é indispensável para a comunhão. Nós falamos, Jesus é o maior exemplo de humildade. Quando você lê no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontro descanso para vossas almas. Então o maior exemplo a ser seguido de humildade está na pessoa de Jesus. E nós precisamos desta comunhão, desta humildade. Humildade não significa que você seja fraco de força, porque hoje em dia a humildade, a pessoa se classifica como sinônimo né, que a pessoa é fraco, que a pessoa olha... Mas a humildade, segundo a Bíblia, Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade. Quando você lê no capítulo 2, versículo 5 em diante de Filipenses, Jesus chega a dizer assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, ele não quis ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E na forma de servo ele foi obediente até morte de cruz, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão nos céus e na terra,
e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, ou seja, o maior exemplo de humildade está na pessoa de Jesus. Será que tem este sentimento no meu coração? Será que há no teu coração este sentimento de humildade? Jesus deixou tudo. Já pensou Jesus deixando a sua glória, né, para nós, para nos dar o direito de vida eterna? Maravilhoso este exemplo de Cristo. Ele não quis ser igual a Deus. Coisa maravilhosa. Quando você lê em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só o que o apóstolo Paulo diz, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagine só o amor de Deus por nós. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o maior exemplo de humildade está na pessoa de Jesus. E a lição vem enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a reconciliação. Né? Enfatizar que a mansidão, nós precisamos desta mansidão. É uma virtude que nós precisamos. Quantos ainda na igreja ainda eles não se vingam, né? Quantas pessoas ainda não se vingam? E o maior exemplo também de mansidão está na pessoa de Jesus. Capítulo 11, 28 de Mateus, você vai ver, aprendei de mim que eu sou manso. Jesus era manso e humilde de coração. É a pessoa que entrega os seus problemas para Deus, né? No capítulo 11 de Números, quando você pega a sua Bíblia para ler, capítulo 12 de Números, quando a Bíblia diz que Moisés era um homem mais manso sobre a terra. E a Bíblia diz que Miriam e Moisés, e olha que eram irmãos de Moisés. Miriam era 14 anos mais velha do que Moisés, ela se achou já elevada e começou a atacar Moisés. Foi quando Deus se manifestou numa nuvem e Deus fala que tinha comunhão com Moisés. Deus resolveu aquele problema, aquela pequena dissensão que houve. Miriam ficou leprosa e teve que reconhecer Deus na vida de Moisés. Então, quanto é importante você ser manso. Assim aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, ele como ovelha muda. No capítulo 53 de Isaías está a demonstração que Jesus deu. Ele foi levado como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, mas sob as suas pisaduras é que nós somos sarados. Para você ver o quanto Jesus foi maravilhoso para a nossa vida. E nós precisamos desta mansidão. E também nós precisamos frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Frisar. Né? O que é ser longânimo? É a capacidade de suportar, é a capacidade de não se tirar fácil. Tem muito crente ainda que é o crente vingativo. E frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Por que eu devo ser tolerante com as falhas de alguém? Porque eu também posso pecar. No capítulo 6 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: irmão, se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, se tu te acha espiritual, a linguagem verdadeira é esta, se tu te acha espiritual, encaminha o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que tu não venha a cair. Sabe por quê? Porque nós estamos fadados a cair também. Nós estamos fadados a vacilar também. É por isso que nós devemos ser tolerantes. Tem muito homem hoje, mulher, que ele se acha ele começa a acusar, ele começa a fazer um julgamento precipitado sobre a vida de alguém, e quando lá na frente você vê essa pessoa caída, sabe por quê? Porque ele não foi tolerante com o pecado da pessoa. No capítulo 2, versículo 23 de Tiago diz assim, que misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Então, para que a igreja seja unida, de Efésios, o apóstolo Paulo diz que até todos cheguemos à unidade, a varão perfeito, à estatura da medida de Cristo. E tem alguns estudiosos que chegam a dizer que quando feita, né, de não pecar, de não ser mais atingido por nada, Deus o leva para ele. Então, muitos de nós ainda não alcançamos esta estatura de varão perfeito. Muitos precisam ser lapidados. O temperamento, né? Hipócrates, no primeiro século antes de Cristo, ele fala sobre esses temperamentos, que tem pessoas que ele é colérico, ou seja, o temperamento colérico, ele tem um temperamento fleumático, tem um temperamento, então tem os 4 tipos de temperamento que precisam ser lapidados por Deus. Tem o melancólico, aquele que ele não aguenta a pressão psicológica, e nós temos os mais fracos, né? No capítulo 12, versículo 12 de Hebreus, o autor de Hebreus diz assim: torna mãos cansadas, joelho desconjuntado, fazei vereda justa para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. É por isso, então, a unidade da igreja depende destas virtudes, deste fruto do Espírito Santo. E muitas pessoas hoje em dia, eles supervalorizam os
dons espirituais em detrimento do fruto do Espírito. O fruto é mais importante. Tem muita gente na igreja que ele canta bem, ele até profetiza, ele até diz assim, Deus está me falando algo, mas quando ele sai dali, muitas das vezes, ele não é aquilo que ele é dentro da igreja. Ele tem um temperamento ainda que precisa ser lapidado, ele ainda é irado, ele ainda se vinga. E um dos elementos que nós precisamos ter, o que une, que mantém a unidade do crente é o amor. No capítulo 4, versículo 8 de João, Jesus diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E no capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, ainda que eu falasse língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. O mais importante é nós termos o amor de Deus no nosso coração, é sermos longânimos, ou seja, tolerantes com os pecados das pessoas, dizendo que tem jeito, não é? Nós queremos ganhar almas, mas muitas das vezes nós estamos perdendo as pessoas que estão perto de nós, que são companheiros de igreja. E nós precisamos ganhar também os que estão dentro. Então eu quero deixar essa palavra para você. A pesquisa em 2017 sobre a Igreja Católica, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, foi de 73% dos brasileiros se julgam católicos, mas existe 40% que não frequenta a igreja. E mais preocupante é na igreja evangélica. 40 milhões de pessoas, a revista Isto É fez a pesquisa e tem crentes também, crentes que não são praticantes. E para nós irmos para o céu, é a palavra. Capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse. Eles venceram por causa da palavra. Eles venceram por causa do sangue. Capítulo 5, versículo 5 de Mateus. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Olha, para você ver quanto é bom nós sermos humildes. Esperar em Deus. Deixar que Deus age em nosso favor. Não nos vingarmos. Não, deixa na mão do Senhor. Entrega tudo na mão de Deus. Que Deus ele tem um tempo certo de tratar conosco. Deixa um abraço a você. Ore por mim, que com certeza oro por você. O objetivo deste vídeo é te estimular a ler a Bíblia. Esta pequena lição aqui, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tem 53 citações bíblicas, além da leitura bíblica em classe. Ainda tem gente que diz assim, mas para que citar tanto? Mas o que é que nós iremos citar quando nós iremos estudar uma lição dessa? Não é as palavras subentendidas dentro da lição? Então, fica para você. Participe da escola dominical, pois o que vai te firmar em tempos difíceis será a palavra de Deus. O que vai fazer você não desistir de Jesus, porque Jesus não desiste de nós. É nós que desistimos de Jesus. No capítulo 7, 24 de Mateus, Jesus ele compara o homem que ouve a sua palavra, aquele que edifica a sua casa na rocha. Vier um vento, vem tempestade, e a casa não cai porque está edificada na rocha. Muitas das vezes nós nos desviamos da presença de Deus. Eu já me desviei. Mas nós precisamos voltar para a palavra, porque a palavra é que edifica a nossa vida, edifica a nossa alma, edifica a sua vida em torno da palavra de Deus. Nós precisamos mudar. Eu preciso mudar a cada dia. Nós precisamos. Capítulo 4, versículo 8 de Provérbios, a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, até esse dia perfeito. Assim é o crente. A cada dia você vai se santificando, a cada dia mais, vai se separando, vai mudando o linguajar, a maneira de falar. É o momento que Deus ele vai te tomar para si, porque você é especial para Deus. Deixa eu abraçar você em nome de Jesus.